Power Rangers, Fragmentos de Godzilla, Capítulo 9. O Vácuo da Verdade, o Setor 4 do Vácuo Espacial, uma região de escuridão absoluta entre as dimensões, tornou-se o palco do confronto mais improvável da história. De um lado, o brilho opressivo da tecnologia de Lord Drakkon. Do outro, a determinação desesperada dos Rangers da Resistência. Os Gozyuger estavam em formação de retorno quando o radar de Kaito, Godzilla Wolf, apitou violentamente. Contatos múltiplos, gritou Kaito pelos comunicadores. Assinaturas de energia Ranger. Mas são as mesmas dos traidores que o Lord Drakkon nos mostrou. Eles vieram nos buscar. A voz de Sora, Godzilla Eagle, tremeu por um segundo. Ou vieram terminar o serviço. Eles vieram nos destruir. Sora, Haru, Godzilla Tirano, rugiu, assumindo os controles. Posição de combate. Gigantes em conflito. À frente deles, o Megazord Dino Charge e o Gozei Great Megazord emergiram de portais, flanqueados pelo lendário Megazord original, Dino Megazord, Min. A voz de Trini ecoou por todos os canais de frequência, filtrada pelo poder da chave da verdade. Min, por favor, pare. Nós não somos seus inimigos. Dentro do Godzilla, Min sentiu uma pontada de dor de cabeça tão forte que quase a cegou. A voz de Trini soava como música e tortura ao mesmo tempo. Mentira, Min sussurrou, as lágrimas caindo dentro do capacete. Você me deixou naquela mesa. Você deixou ele me cortar. Forma Unicorn. Kaito ordenou, cedendo o controle central para Min para que ela pudesse focar sua raiva. O Godzilla se transformou. A armadura do Megazord tornou-se preta e dourada, e uma lança colossal surgiu em sua mão direita. Com uma velocidade impossível, o Megazord de Drakkon investiu contra o Dino Megazord de Jason e Trini. O impacto de metal contra metal enviou ondas de choque pela rede de morfagem. Enquanto isso, o Godzilla Polaris de Yukio disparava rajadas de gelo absoluto, tentando congelar os propulsores dos Rangers da Resistência. Yukio não sentia raiva. Ele sentia apenas a necessidade de proteger seus irmãos de monstros que usavam as cores Ranger para enganá-los. O plano de fuga, Billy, agora, gritou Jason, enquanto tentava segurar a lança de Min com o escudo do Megazord. Billy, operando os controles de um cruzador estelar de apoio, ativou o dispositivo que ele e Nate construíram, iniciando o protocolo isolamento. Um vórtice de energia purificadora começou a se abrir atrás dos Gozyuger. Não era um portal comum. Era uma fenda para uma dimensão de bolso estável, onde o sinal de comando de Drakkon não poderia chegar. Precisamos empurrá-los para dentro, gritou Trini. Se eles saírem do alcance do sinal de Drakkon, a chave da verdade poderá agir sem interferência. A chave é ativada. Min, possuída por uma fúria alimentada por mentiras, preparou o golpe final com sua lança. Mas ela não percebeu que o Dino Megazord não estava atacando, apenas se aproximando. Eu te amo, Min. O grito de Trini rompeu o ruído estático. O Dino Megazord estendeu a mão e, em vez de um soco, disparou um pulso de luz dourada, a chave da verdade. O feixe atingiu o peito do Godzilla, mas não causou explosão. As armaduras de Drakkon eram perfeitas, sem armadilhas físicas, o que permitiu que o sinal de Billy penetrasse diretamente no sistema neural dos adolescentes. O mundo de Min parou. As imagens de Trini, assinando os papéis, de Drakkon começaram a pichelar e derreter. No lugar delas, Min viu a verdade. O rosto de sua mãe em desespero enquanto ela era levada, o esforço heróico da resistência para encontrá-la, e a imagem de Drakkon sorrindo enquanto implantava memórias falsas em seu cérebro. Mãe. Min soltou o controle da lança. O Godzilla parou de lutar, seus olhos perdendo o brilho carmesim de Drakkon e assumindo uma luz branca pura. Kaito. Ren, parem, Min gritou pelo rádio interno. Ele mentiu. Ele mentiu para todos nós. Os outros Gozyuger, ainda sob o efeito do choque neural da chave, hesitaram. Foi nesse momento de confusão que os Megazords da Resistência deram um impulso final.
Com um esforço coordenado, eles empurraram o Gozil-O e o Gozil Polaris para dentro do portal de Billy. O portal se fechou com um estalo de energia vácuo. O despertar na calmaria, o portal os levou para um planeta coberto por campos de flores brancas, sob um sol suave e distante. Ali, longe das antenas de transmissão da fortaleza de Dracon, o silêncio era absoluto. Dentro dos cockpits, os 6 adolescentes desmorfaram automaticamente. As armaduras recuaram para os anéis. Kaito caiu de joelhos no chão do Megazord, a cabeça entre as mãos enquanto as memórias reais de sua vida anterior inundavam seu ser. Haru, Sora, Ren e Yukio soluçavam abertamente, sentindo o peso do que foram forçados a fazer e a clareza de quem realmente eram. Min foi a primeira a abrir a escotilha de saída. Ela saltou para a grama macia. Logo atrás, o Dino Megazord pousou. Trini saiu da cabine antes mesmo de o robô se estabilizar totalmente. As duas correram. No meio daquele campo estranho, mãe e filha colidiram em um abraço que parecia querer fundir as duas almas. Você veio. Soluçava Min, apertando o uniforme de sua mãe. Você realmente veio me buscar. Eu nunca parei de procurar, Min. Nunca. Trini beijava o topo da cabeça da filha, chorando de alívio. Kaito e os outros 4 se aproximaram lentamente. Eles ainda estavam marcados pelas cicatrizes dos experimentos. Seus olhos ainda carregavam o trauma, mas a névoa havia sumido. Eles olharam para os outros Rangers que saíam de seus Zords. Jason, Zack, Billy, Shelby, Gia. Pela primeira vez em meses, eles não sentiam a necessidade de se esconder ou de atacar. Eles estavam seguros. Eles estavam longe de Dracon. Mas, no horizonte mental de todos eles, uma sombra permanecia. Eles sabiam que Dracon logo perceberia que seus netos e suas armas mais poderosas haviam desaparecido. A guerra de Shattered Grid estava prestes a entrar em sua fase final, e agora, os Gozilger tinham um novo motivo para lutar. Não pela sobrevivência egoísta, mas por vingança contra o homem que tentou roubar suas almas. Power Rangers, Fragmentos de Gozil, capítulo 10. O gume da vingança, o planeta para onde foram levados. Uma dimensão de bolso segura criada por Billy e Nate, era o oposto da fortaleza de Dracon. O ar era puro e o silêncio não era ameaçador. No entanto, para os 6 adolescentes, a paz era um conceito estranho. Eles ainda usavam os mesmos trajes, as mesmas armaduras pretas por baixo das placas de metal que Dracon projetara. Aquela tecnologia, embora fosse o ápice da rede de morfagem, era uma cicatriz física de tudo o que haviam passado. Kaito, Ren, Haru, Sora, Yukio e Min estavam sentados ao redor de uma fogueira improvisada perto de seus Megazords. Mesmo agora, em segurança, eles se sentavam próximos uns dos outros, formando um círculo fechado. O hábito de confiar apenas no grupo era um trauma que a chave da verdade não poderia apagar instantaneamente. A aceitação da arma Trini aproximou-se do grupo com cobertores e comida, seguida por Jason e Billy. Ela viu Min acariciando o bracelete de sua armadura com uma expressão de repulsa misturada com necessidade. Nós podemos tentar encontrar uma forma de remover essas armaduras, se vocês quiserem, sugeriu Billy suavemente, aproximando-se com um scanner. Sei que elas representam o que ele fez com vocês. Kaito levantou a cabeça. Seus olhos vermelhos, agora limpos da influência de Dracon, brilharam com uma determinação sombria. Não. Todos os Rangers veteranos pararam. Essas armaduras são o ápice. Continuou Kaito, levantando-se. Dracon nos deu o poder dele para sermos seus cães de guarda. Ele gastou recursos e energia da rede de morfagem para nos tornar os Rangers mais fortes que já existiram. Se tirarmos isso, jogamos fora a única vantagem que temos contra ele. Min levantou-se ao lado de Kaito, fechando o punho. A energia do Gozil Unicorn pulsou preta e dourada ao redor dela. Ele nos quebrou usando esse poder. Agora, nós vamos usar esse mesmo poder para quebrá-lo. Não vamos mudar nada. As armaduras, os Zords, continuaremos sendo os Gozilger.
Mas desta vez, a escolha é nossa. Trini sentiu um aperto no coração. Ela queria que sua filha fosse apenas uma adolescente de novo, mas via que Min havia crescido em um mundo onde o poder era a única moeda de troca para a sobrevivência. Treinamento e fantasmas. Nos dias seguintes, os Gozyuger começaram a treinar com os Rangers veteranos. Foi um choque de realidades. Enquanto os Rangers clássicos lutavam com técnica e honra, os Gozyuger lutavam com uma eficiência brutal e um desespero que assustava até Jason. Durante uma sessão de treino, Haru, Gozyu Tirano, quase quebrou o braço de um dos Rangers de reserva da resistência. Ele parou subitamente, tremendo, as mãos agarradas ao capacete. Eu ainda ouço. Ele sussurrou. Eu ainda ouço o som da máquina de infusão toda vez que uso a força máxima. Sora, Gozyu Eagle, sentou-se ao lado dele, abraçando-o. Todos nós ouvimos, Haru. Mas agora o som é nosso. Nós o controlamos. E o Kyo, Gozyu Polar, permanecia a maior parte do tempo perto de seu Megazord, o Gozyu Polaris. Ele explicou para Billy que a conexão neural com o robô era tão profunda que ele sentia o metal como se fosse sua própria pele. Dracon não tinha criado apenas pilotos, ele tinha fundido as almas deles com as máquinas. O grito de Dracon. Enquanto isso, na fortaleza de Dracon, a fúria do tirano era palpável. Ele havia descoberto o rastro de teletransporte e o loop de vídeo nas dimensões Dino Charge e Megaforce. Eles ousaram. Dracon rosnou, destruindo seu console com um golpe do cetro de Saba. Eles roubaram meus maiores troféus. Rita repulsa, observando de canto, parecia estranhamente cautelosa. Eles não são mais seus troféus, filho. Eles recuperaram a memória. Agora você tem 6 Rangers de elite, com a sua melhor tecnologia, e que odeiam você mais do que qualquer outra coisa no multiverso. Dracon virou-se para ela, seus olhos brilhando com uma luz maníaca. Você acha que eu não previ a rebeldia? Eu os criei para serem perfeitos. E se eles querem ser heróis, eu lhes darei uma guerra de heróis. Finster 5. Prepare os sentinelas. Vamos caçá-los. Se eu não puder possuir o ápice da rede de morfagem, eu o reduzirei a cinzas e os farei assistir enquanto Angel Grove queima com eles. A união final. De volta ao santuário, os Gozyuger terminaram sua preparação. Kaito reuniu o grupo na frente dos outros Rangers. Nós somos os Gozyuger, disse Kaito para Jason, Trini e os outros. Não somos como vocês. O que ele fez conosco nos mudou para sempre. Nós não lutamos pela justiça da mesma forma que vocês, mas nós vamos lutar para que ninguém mais termine em uma daquelas mesas. Trini aproximou-se de mim e colocou a mão no ombro da armadura preta da filha. Vocês não precisam ser como nós. O multiverso já tem heróis suficientes. O que precisamos agora é de sobreviventes que saibam como revidar. Os 6 ativaram seus mofadores simultaneamente. O brilho das 6 cores, o rubi do lobo, o safira do leão, o topázio do tiranossauro, a esmeralda da águia, a obsidiana do unicórnio e o diamante do urso polar, iluminou o horizonte. Eles eram o pesadelo de Dracon transformado em sua pior consequência. Gozyuger, gritou Kaito, morfagem completa. A guerra de Shattered Grid estava prestes a mudar. Lord Dracon achava que tinha criado os soldados perfeitos, mas ele apenas deu aos seus maiores inimigos as armas necessárias para sua própria queda.